Salve galera do canal Uma Aventura com Deus. E aí, como você está? Tudo bem? Comigo está tudo bem também. Eu sou o Léo Paiva e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como podemos desenvolver a nossa fé, como fazer a nossa fé aumentar. Será que isso é possível? E cara, certa vez Jesus, quando ele estava falando com seus discípulos, ele falou exatamente isso, que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles seriam capazes de mover montanhas. Agora, o grão de mostarda, naquela época na Palestina, ela era a menor das sementes. E a mostarda, ela é uma hortaliça, ela é capaz de crescer a 2, 3, até 4 metros de altura e ela forma uma árvore frondosa, dando sombra, abrigos para passarinhos e várias outras coisas. Jesus ele comparou a nossa fé como esse grão de mostarda que cresce. E numa outra passagem da Bíblia, a Bíblia conta a história do centurião, que ele manda os seus amigos, e os seus amigos trazem uma mensagem ali para Jesus, falando que ele não se achava digno de Jesus estar na casa dele, e que bastasse uma palavra de Jesus, que ele sabia que Jesus poderia curar ele apenas com uma palavra. Aí Jesus olha para aquela multidão e fala assim, que nem mesmo na casa de Israel ele encontrou tamanha fé como essa. Então, como o grão de mostarda, uma fé como essa. Numa outra passagem ainda, Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, ele começou a afundar. Jesus tira ele e fala assim, homem de pequena fé. Numa outra passagem, Jesus ele olha para uma mulher cananeia e diz que grande era a fé dela. Então, o que eu estou querendo dizer? Que Jesus traz um comparativo de fé, dizendo como esta, e ele também classifica a fé de fé pequena e fé grande. Então, como desenvolver a minha fé? Como fazer a minha fé crescer? Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. E o primeiro passo aqui, a primeira coisa que a gente pode falar sobre isso é a oração. Eu posso pedir a Deus para Deus gerar em mim fé para que a minha fé cresça, né? Ele pode acrescentar fé. Um exemplo disso é quando Jesus está falando sobre perdão. Os discípulos perguntam para ele, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Ele fala, não, 70 vezes 7. Aí os caras olham e falam assim, meu, para mim isso é impossível, eu não consigo isso, eu sou incapaz, eu não tenho fé para isso. Aí eles pedem, olha, os apóstolos dizem, olha para Jesus e fala assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Então a primeira coisa para a gente crescer em fé é pedir a Deus para Ele gerar, é reconhecer, né, que nós não somos capazes de ter fé sozinhos. Então a gente pede para Deus e Ele gera fé no nosso coração. A segunda coisa é, Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé ela vem por ouvir. E o ouvir a fofoca? Não. E o ouvir sobre o Corinthians? Também não. A fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cara, como crescer em fé? Você pode ouvir palavras, você pode acessar aqui no YouTube, entrar em vários outros canais de pessoas que você admira. Hoje tem várias mensagens aqui no YouTube, graças a Deus a gente tem a tecnologia hoje, e você pode pesquisar pessoas que te inspirem, que gerem fé no seu coração. Uma outra forma é você pegar a sua própria Bíblia, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta e você vai ouvir aquela palavra, e essa palavra ela é capaz de gerar fé no seu coração. Uma outra forma ainda no ouvir a mensagem é contar testemunho. Às vezes a gente se reúne tantas coisas, cara, para falar de tantas coisas. Às vezes a gente se reúne com os nossos amigos e as nossas conversas é o quê? Você troca ideia, você fala daquilo que você gosta e não tem problema falar sobre isso. Não tem problema você falar de um filme que está saindo, de algum lançamento ou de uma roupa que você acha da hora. Isso não tem problema. Mas o problema é quando a gente não compartilha dessas coisas. Porque daquilo que vai gerar fé no nosso coração, das coisas que Jesus, o nosso rei, né, compartilhar da nossa fé, aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Porque só quando a gente compartilha dessas coisas, de ouvir essas mensagens, é que isso vai gerar fé no nosso coração. Esses dias mesmo eu estava na casa de uns amigos e quando eu estava compartilhando algo que Deus já tinha feito comigo, já fazia tempo, gerou fé no meu coração. Aquilo, eu percebi que isso me deu mais fé. Enquanto eu estou aqui falando para você nesse vídeo, eu percebo que isso está me gerando mais fé. Teve uma vez que foi muito legal isso que aconteceu com a gente. Eu estava com a Monique, nós éramos namorados ainda, e a gente estava fazendo evangelismo lá em Curitiba na madrugada. E nós estávamos num processo de evangelizar ali, até discipular um casal de traficantes. E teve uma vez que ele estava assim, drogadão, ele estava chapado mesmo, assim, o zoião vermelho, o cara tava meio down, assim, né? Então não tinha como eu conversar com ele, mas eu tava ali do lado dele, aí pra acabar, chega um bêbado.
Mas chega o cara, o senhor bêbado, assim, vai pra lá do que pra cá, cantando, fazendo farra também ali na nossa roda. Aí eu falei, pronto, né? Um bêbado, um drogado, e agora, né? Aí eu falei, cara, vamos orar por esses caras aqui, né? A gente juntou ali um bolinho, começamos a orar. Cara, na hora que eu falei amém, que nós falamos amém, esses dois ficaram normais. Os olhos do menino do traficante estava vermelho, chapado, ficou normal. E o bêbado parou de cantar, o bêbado ficou em sã consciência. Jesus, ele pode fazer isso. E sabe o que foi o mais legal ali ainda? Foi que os dois, naquele dia, entregaram a vida para Jesus, em sã consciência. E o porquê que eu tô falando isso para você? É porque histórias assim, de coisas que Jesus fez e faz na nossa vida, são capazes de gerar fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. E uma terceira forma de fazer com que a sua fé cresça, de aumentar a sua fé, é exercitar a sua fé. Então, talvez você tenha fé para orar por um dedo mindinho machucado. Você tem fé, você acredita que Deus pode curar o dedo mindinho. E aí você começa orando por aquilo. Você tem fé que isso. Que Jesus pode curar o dedo mindinho, né? Tô falando do indicador. Aí você ora por aquele dedo mindinho, beleza. Aí, você tem fé para ofertar R$ 50 na vida de uma pessoa. Então você começa a fazer aquilo, você tem fé para isso e você começa a fazer aquilo. E pode ter outras situações, mas você está exercitando a sua fé, é um exercício. Você está fazendo aquilo, vai fazer aquilo outro dia, vai fazer aquilo no outro mês, vai fazer aquilo no outro ano. Daqui a pouco você vai ver e você vai ver que a sua fé, você vai tá tendo mais fé, sua fé aumentou. Você tem fé não só para orar pelo dedo mindinho, você tem fé para orar também pelo dedo indicador. Você tem fé para orar por uma mão, por um braço, por uma perna e por um corpo todo. E aí isso está gerando fé no seu coração e a sua fé aumentou. E aí você vai perceber que você vai ter a fé de mover montanhas, como Jesus falou, quando você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é porque a sua fé sempre vai ser assim pequenininha, não. Porque ela pode morrer e ela pode crescer e gerar uma árvore frondosa que pode dar sombra e alívio para um monte de pessoas. Esse é o nosso vídeo, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha ajudado você, que você consiga aí desenvolver a sua fé. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e deixa aí no comentário como você pretende exercitar a sua fé nessa semana, beleza? Então, Deus abençoe, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.